Oi, galera, bom dia, boa tarde. Vamos lá hoje para nossa aula mega top das galáxias. Eu já olhei, graças a Deus. Oi, Karen, seja bem-vinda. Renata, me falem se vocês estão me vendo, estão me escutando. Eu tive que sair e entrar de novo porque eu acho que não estava legal aqui antes, hein? Vou botar aqui fixar, né, o tema, que é a espiral da prosperidade, a nossa nona aula de 10 aulas. Gente, essa aula, tudo ok pra ti, Karen? Tinha alguém que tava me vendo com a tela toda, ó, agora tá perfeito. Ai, ótimo. Vendo com a tela toda verde. Vai saber se não era minha internet, né? Eu tava sem como é que é o nome? Bateria, mas eu já organizei aqui. Então hoje a gente vai falar sobre essa maravilhosa espiral, gente, da prosperidade. Meu Deus, que coisa mais linda, né? Quero te perguntar, você já chegou no fundo do poço alguma vez? Já chegou alguma vez no fundo do poço? Olha só, uma espiral, ela faz assim, né? E ela vai subindo, é uma espiral. Aí eu não sei se vocês já se conectaram com a espiral de Deus. Se alguém já acessou esse conteúdo em algum outro momento, assim, né? Se vocês conhecem. Então existe a espiral do fundo do poço, que daí te desce, né? E existe a espiral de Deus, né? Que te faz evoluir. Vocês sabiam disso? A espiral de Deus, ele é para te trazer conhecimento para que você evolua. E o que eu separei aqui, antes de mais nada, é uma frase de Mahatma Gandhi, né? E ele fala o seguinte: quando a nossa alma ela está feliz, a prosperidade ela cresce na nossa vida, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com a gente. Então, o mundo exterior, ele reflete o nosso universo interior. Cara, essa frase aqui dele é muito maravilhosa porque confirma tudo aquilo que eu venho falando para vocês aqui todo santo dia, todos esses dias que a gente tá aqui nessas aulas mega top das galáxias, né? Então sempre tudo aquilo que a gente vai vibrar vai voltar pra gente 2, 3, 4, 5 vezes mais. E uma experiência que eu estou tendo e que eu provavelmente já tive várias e várias vezes, mas eu nunca tinha me atentado, é que a prosperidade ela significa crescimento na nossa vida. Nas nossas diversas áreas, né? Área pessoal, profissional, área da espiritualidade, como um todo. A prosperidade, ela significa crescimento. E o que acontece? Às vezes, a gente está dentro de um ambiente, dentro do local que a gente está crescendo ali, que a gente está captando conhecimento, que a gente gosta das pessoas, né? Só que, de repente, sei lá, 2, 3 anos depois, enfim, algum tempo depois, o que acontece? Parece assim que você não faz mais parte daquilo. Parece assim que você não se sente mais pertencente. Parece assim que aquilo não tá fazendo sentido e você não sabe nem por que não tá fazendo sentido. Percebe se isso já aconteceu com você. E aí você fica chateada, você fica triste, você gostaria de estar ali junto, mas você não consegue estar junto. Parece assim que aquilo não faz mais parte da tua rotina. E eu quero te falar o porquê que isso acontece. Porque você evoluiu. Você deu um passo, você cresceu. Talvez em forma de conhecimento, talvez em forma de relacionamento, talvez dentro de você algo explodiu. Só que você tá tão acostumado naquela ambiência que você não quer sair daquilo. Então é bem importante a gente entender esse movimento e agradecer aquela ambiência, agradecer aquelas pessoas, mas hoje elas não fazem mais parte talvez da tua trajetória para um crescimento de evolução mesmo. É importante a gente saber disso, sabia? Porque senão a gente fica ali e de repente a gente está crescendo e a gente para de crescer e retorna. A gente baixa mesmo o nosso nível porque a gente quer amar, porque a gente quer respeitar e porque a gente quer estar dentro. Só que a gente precisa ficar atenta aonde eu não me encaixo mais, aonde eu não me encaixo mais.
Quando você sentir que não encaixa mais, você tem que sair, você tem que tomar decisões necessárias, mesmo que sofra, mesmo que doa. Por quê? Porque você cresceu, você evoluiu. Então você precisa romper ciclos que não fazem mais sentido na tua vida. Isso é importante. E eu tava doida pra falar sobre isso esses dias todos. Eu acho que eu até dei uma pincelada, mas não tão assim, né? E a pessoa que bate no celular. Olha só, antes, quando eu iniciei a minha jornada do autoconhecimento, tinha uma frase que ficava sempre na minha cabeça, que era de Sócrates. E era assim, só sei que nada sei. Porque eu tinha muitas perguntas, eu tinha inúmeras perguntas dentro de mim. Eu vivi um caminho que eu não sabia se era um caminho certo, se era um caminho bom. Pra mim tava tudo certo, tava tudo ok, quanto que eu ganhava tava bom, aonde eu tava bom. Mesmo que às vezes eu sentia algo diferente, eu sentia vontade de descarcar, eu sentia vontade de não estar ali, eu sentia ranço das pessoas, né, que eu fazia parte. Então, tudo, o meu sentir, a minha intuição estava dizendo assim, olha só, você não pertence mais a isso aqui. Só que como eu não tinha outros caminhos para olhar, o que eu fiz? Eu ficava ali. Eu fiquei anos trabalhando dentro de uma empresa que para mim era muito bom e não era ruim. Só que ela não fazia eu crescer. Pelo contrário, eu fazia ela crescer e eu não crescia. Então tem alguma coisa errada quando você só faz o outro crescer e você não cresce. Porque daí você só tá ajudando o outro e você tá incongruente com aquilo que você tá falando, com aquilo que você tá sentindo. Então, há um tempo atrás, mais ou menos 5 anos atrás, essa frase cabia muito bem no meu currículo, no meu repertório de vida. Só sei que nada sei, porque eu não sabia de nada. Não sabia quem era Deus, não sabia como é que funcionava a espiritualidade, por mais que eu era católica fervorosa, por mais que eu vivia dentro de igreja, por mais que eu vivia, sabe assim, ó, não tem como, não tinha como, então não sabia nada, não sabia viver com as pessoas, não sabia tratar bem o meu marido, não sabia me tratar bem, não conseguia olhar pra mim de forma diferente, pros meus filhos. E o ruim é que quando a gente não se conhece, a gente impacta o ambiente que a gente tem inserido, real, oficial, de trás pra frente, de frente pra trás, do lado, tudo quanto é lado, né? Então, essa frase cabia muito bem, assim, dentro da minha vida, num todo mesmo, 360 graus, só sei que nada sei. E ainda assim, eu tinha amizades legais, né, um marido top das galáxias, meus filhos, né, eu trabalhava legal, então, assim, tinha uma vida legal. Mas era uma vida que a vida me levava, não era uma vida que eu decidi levar, era uma vida que a vida me levava. Gente, esse negócio assim, eu não decidi levar, eu não decidi levar conscientemente. Inconscientemente ela estava indo. O meu inconsciente aceitava as escolhas que eu tinha naquele momento, mas o meu consciente tava nem aí. Achava que era culpa do outro quando não dava certo, apontava o dedo o tempo inteiro. E aí, depois que eu iniciei o meu autoconhecimento, depois que eu comecei a mergulhar dentro de mim, eu mesma criei uma frase mega top das galáxias. E eu pensei de ontem pra hoje, né? Eu disse, gente, eu vou criar uma frase. Aí eu criei essa frase, que é: quanto mais eu mergulho dentro de mim, mais eu me curo, mais eu me potencializo, mais eu me transformo e mais eu crio a minha própria espiral da prosperidade em minha vida. Pri Seidel. Uhul! Essa é a minha frase, gente. Eu criei ela de ontem pra hoje pra trazer aqui pra vocês. É claro que eu já ouvi outras frases e antes dessa eu falava outra frase, né, relacionada ao autoconhecimento, mas essa frase foi a que eu criei, porque realmente quanto mais eu mergulho dentro de mim, mais eu me curo, mais eu me potencializo, mais eu me transformo, mais eu crio resultados extraordinários, mais eu crio minha própria vida dentro da espiral da prosperidade. Então, olha só que legal, né? E eu quero isso pra você. Eu quero que você crie a espiral da prosperidade. E vou falar pra você que é um caminho que, assim, ó, não é que não é fácil, mas também não é difícil. É um caminho que a gente precisa percorrer. Quando a gente está trilhando um caminho, é importante ressaltar aqui pra vocês que a gente precisa tomar cuidado com os atalhos. Quando a gente cria um caminho para o autoconhecimento, para que a gente consiga chegar lá na frente, colher o que a gente vai colher na bondade, na felicidade, na luz, é importante a gente entender que
os atalhos, eles não servem nesse momento. E muitas pessoas mesmo são influenciadas para ir para atalhos. Atalhos, ele vai encurtar o teu caminho, mas o nosso caminho de vida aqui, ele é uma jornada contínua, de evolução. Então, para que pegar atalho? Para que pegar atalho? E por que pegar atalho? Para quê? A gente precisa estar ligado nisso. Quais são os atalhos que a vida está me oferecendo? E por que ela está me oferecendo? E aí, a gente precisa entender que o mundo é dual, as pessoas são duais. O que é dual? São dois movimentos, o bem e o mal. Eu preciso entender que isso existe dentro de mim e na minha vida como um todo. Eu preciso entender que na minha família também existe isso, com meu marido existe isso, com os meus filhos existe isso. E muitas vezes eles vão fazer com que eu pegue atalhos. Só que esses atalhos não vão fazer eu colher o plantio, sabe? Aquela semente que eu tô plantando dia a dia. Então a gente precisa estar muito atento a esses atalhos. Para que eu preciso pegar atalho? Por que eu preciso pegar atalho? E se antenar mesmo. Opa, peraí. Isso aqui é um atalho ou isso aqui faz parte da minha jornada de vida? É importante você sentir, porque a gente sempre sabe, tá? Vamos lá então, você é o único autor das tuas escolhas, você é o único protagonista da tua própria história, só você sabe tudo, tudo aquilo que acontece dentro de você. E tudo aquilo que acontece dentro de você é uma evolução contínua, de vai e volta aqui, ó, de baixos e altos. Então nenhum sucesso ele acaba porque, sabe... Nenhum sucesso ele acaba porque ele pode ser sempre melhorado. Então assim, eu já cheguei aqui no topo. Não, tu nunca chegou no topo, porque quando você chegar no topo, você morre. Você não precisa estar mais aqui. Quando você estiver lá no topo, você pode ir embora. É assim que funciona. Por isso que só sei que nada sei, eu nunca vou saber tudo. Você não sabe tudo, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. Não adianta. E se você achar que você sabe, você tá, ó, lascado. Então, para ter uma mentalidade milionária dentro da espiral, gente, a gente precisa saber e fazer e ousar fazer diferente. Todos os dias eu preciso ousar fazer diferente. Eu preciso me melhorar, eu preciso melhorar as minhas ações, melhorar o jeito que eu vendo, melhorar o jeito que eu estou falando. E botar isso na cabeça, poxa, aqui eu não vendi, mas por que eu não vendi? Poxa, então aqui eu posso melhorar nesse lado aqui, ó. Vou fazer isso aqui, e testando e fazendo. A gente também precisa ter a aceitação e a simplicidade. Aceitação e simplicidade de que a gente pode nos melhorar das coisas que a gente já conquistou. Mas eu já conquistei, eu já consegui, mas você pode melhorar ainda mais. Então, se já tá bom, imagina se você melhorar. Imagina se você parar, analisar, personalizar e aí fazer diferente um pouquinho, ousar, arriscar. Imagina o quanto que você não vai conseguir trazer de retorno aí pra tua vida, né? Então eu trouxe aqui para vocês também, ó, que a evolução, ela é uma melhoria constante, contínua, nunca para, porque quando a gente acredita que já deu certo, quando a gente acredita que a gente já é bom o suficiente para fazer qualquer coisa, a gente volta a se limitar. E a gente volta a ter uma mentalidade de escassez, de não prosperidade, uma mentalidade fraca. Quantos atores, atrizes, cantores vocês viram lá no topo? Quantos? E vocês de repente nunca mais viram na vida? Porque eles se achavam, não tinha simplicidade, não tinha uma aceitação de melhora. Quantos eles estavam lá no topo e de repente sumiram da carreira, não tinha mais carreira, não tinha mais nada? É por conta disso mesmo. É porque eles se achavam. Ó, a Anitta se reinventa o tempo inteiro. Eu acho muito massa, eu li o livro dela, ela é muito intencional, muito estruturada naquilo que ela quer, ela tem uma mentalidade, não só de prosperidade, mas ela tem uma mentalidade de ser de verdade, de um jeito que eu acho muito legal. Claro, tem coisas ali que eu não, né, tipo, nem tchum, mas
o empreender dela é muito legal, assim, a gente conseguir ver a escadinha que ela conseguiu trilhar, a estrutura dela, as parcerias que ela faz, as reuniões, sabe? Sempre trazendo conhecimento, então ela é muito foda, né? E olha quanto tempo ela tá no topo. Olha quanto tempo ela tá no topo, porque ela é simples. Porque ela aceita que ela pode melhorar sempre e ela fala sobre isso. Eu vi uma vez como é que era o nome? Era tipo era um talk, sim, na faculdade de Harvard, que ela deu, gente do céu, assim, ó, muito top, tá? Ela fala sobre negócios, e ela é inteligente pra caramba. Ela fala sobre empreender, ela fala sobre empreendedorismo, ela fala sobre um monte de coisa. E dá pra gente tirar muito proveito das coisas que ela fala pro nosso negócio. O que é muito interessante, muito interessante. Então, ela é muito relacionável, né? Ela é de verdade. Se ela gosta, ela gosta. Ela não gosta, ela não gosta. Às vezes ela fala que ela tem que usar a estratégia de fechar a boca, de ficar quieta. Aí depois ela solta, né? Mas ali na hora ela fica quieta. Então tem coisas, os principais sonhos ela deixa em off. É bem importante, é bem legal mesmo. Então olha só, as pessoas ricas elas aprendem e se aperfeiçoam o tempo inteiro. Todas as pessoas ricas que eu acompanho, as pessoas milionárias, elas estão o tempo inteiro vestindo as sandálias da humildade no quesito de aprender. Você pode ter ido a uma palestra, você pode ter ido a um curso, você pode ter feito várias formações. Mas quando você está numa outra formação, que talvez as coisas que estão sendo faladas ali, você aproveite apenas 5% porque você já tem conhecimento, você tem que pegar esses 5% e fazer por você, integrar, pegar e receber e não falar mal dos 95% que você já tem. Porque esse é um processo teu e não é um processo de quem está entregando. E às vezes as pessoas têm o costume de fazer o quê? De falar mal daquele processo, de falar mal daquilo que está recebendo. Ai, eu joguei dinheiro fora. Não, se você tirar proveito de 2% já é muita coisa. Já é muita coisa para que você consiga multiplicar aquilo ali dentro do teu negócio, dentro da tua vida, aperfeiçoando mesmo. Então é importante a gente se abrir. Então as pessoas de mentalidade pobre, elas acreditam verdadeiramente que elas já sabem tudo. Elas sabem tudo, elas não precisam de mais nada. E aí tem pessoas que falam assim, eu já sei. Eu sei. Tô sabendo. Vontade de enganar, né? Então, quando algo dá errado, quando algo dá muito certo, tem umas pessoas que fazem isso, né? Elas usam essas 3 palavras muito perigosas. Eu já sei, eu sei. Não precisa me falar, é como se elas te cortassem, né? Elas não quisessem receber as informações. Então, é uma mentalidade de pobre, que te limita o campo de visão, não consegue abrir os olhos, né? Então, os olhos, na verdade, dessa pessoa, eles estão mais voltados ao próprio umbigo. Então, a gente precisa se abrir, às vezes, para novas instruções, né? E as pessoas nem todas querem isso, porque elas acreditam que elas já sabem tudo. Mas quem sabe tudo, gente, já morreu. Quem sabe tudo já morreu. Daqui a pouquinho eu vou entrar aqui na espiral da prosperidade, tá? E aí, meu amor, isso aqui é só a preparação. Ter uma mentalidade rica é incorporar os ensinamentos de Sócrates. Só sei que nada sei, eu nunca sei de tudo. A gente precisa incorporar isso. A gente precisa ter ciência de que a gente não sabe de nada. Porque quem sabe de tudo já morreu. Quem sabe de tudo já morreu. E aí a gente precisa estar sempre disposto a aprender. Toda vez que o outro abrir a boca, a gente se abre para aprender, para se desenvolver na parte pessoal, profissional, dar continuidades nos estudos, né? E de várias formas. E a gente pode aprender muita coisa em vários lugares. Vários lugares. Então é importante a gente ter essa nossa mente sempre aberta. E é indispensável saber que a riqueza, a prosperidade, ela vai crescer na mesma medida que você cresce. A tua prosperidade, ela vai crescer na medida que você se dispõe a crescer, recebendo informações, recebendo conhecimento e aplicando ele, né? Onde a gente falou bastante sobre isso. Agora eu quero falar para vocês sobre os 7 níveis que compõem a espiral da prosperidade. Se você tiver papel e caneta aí, aproveita,
porque eu trago aqui no meu mapa mental. Depois a gente vai disponibilizar lá no nosso grupo de WhatsApp. Se você estiver lá, você vai receber tanto a aula gravada quanto esse material aqui, esse conteúdo. Mas eu vou trazer aqui a espiral, mas eu vou pedir para você anotar, porque eu vou falar algumas coisas que não estão anotadas aqui. A anotação tá as 7 espirais, mas eu vou falar para você anotar aquilo que vai fazer mais sentido para ti, tá? Deixa eu pegar aqui a cor. Então, olha só, são 7 níveis. 7 níveis, tá? Nesses 7 níveis, eu não sei se vocês já ouviram falar dos 70 vezes 7. A espiral da prosperidade, ela é 70 vezes 7. Tem muitas teorias que te ensinam a prosperar. Muitas mesmo. São mais de 70, são 70 vezes 7. E eu já estudei a maioria, porque é muita coisa. Mas eu vou trazer aqui pra você as 7 principais, que são as que compõem o restante, tá? Então, o primeiro nível, gente, é um nível surreal. É um nível em que todo mundo passa por todos os 7 níveis, tá? E o primeiro nível é o primeiro nível da superficialidade. Ele tá dentro do ter. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter um namorado, eu quero ter uma família, eu quero ter uma cama boa, eu quero ter uma casa de praia. Então, a superficialidade, ela tá ligada ao ambiente externo, ambiente interno. Só que tem algumas coisas que acontecem nesse ambiente, né? Então, assim, ó, essas pessoas que estão só nesse nível, elas são pessoas grossas, são pessoas que não se conhecem, elas são pessoas que odeiam trabalhar. São pessoas que quando chega sexta-feira estão comemorando porque chegou sexta-feira. São pessoas que odeiam segunda-feira porque vai começar de novo. São pessoas que odeiam domingo, né? Porque o domingo, final do domingo ali, começa o Fantástico. Eu nem sei, né? Porque eu não vejo televisão, mas aí começa o Fantástico ali. E elas começam a ver, amanhã tem que trabalhar de novo. Então, são essas pessoas que estão dentro da superficialidade. Então, o que acontece aqui? Essas pessoas, além de trabalhar, além de odiar o trabalho, elas são pessoas vitimistas, pessoas que julgam. Elas têm um mindset, uma mentalidade fixa. Elas se justificam o tempo inteiro. Eu não vou participar por conta disso. Eu não vou participar por conta daquilo outro. Eu não vou ler um livro porque eu não tenho concentração. Eu não vou participar lá do grupo lá que é para expandir a consciência porque não tem ninguém para ficar com meu filho. Então tem isso. Aí elas também se vitimizam, né? Eu não consigo fazer dinheiro porque a fulana não me pagou. Eu não consigo, não consigo ter resultado como a fulana lá porque a minha vida é assim, porque eu apanhei do meu pai, porque eu apanhei da minha mãe, porque o meu marido não me ajuda. Então são pessoas nesse nível, nível da superficialidade. Eu não vou aprofundar aqui real oficial com vocês, isso aqui é muito conteúdo, tá? É só para vocês poderem ter uma pincelada aí de conteúdo, porque é muito massa esse conteúdo aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu tenho um livro aqui, onde é que ele tá? Aqui. Esse livro aqui, ó, Ouse Fazer Diferente, do Pedro Superti, ele traz aqui a história da caverna. Gente, não sei se vocês já ouviram falar da história da caverna, mas é muito legal. Acho que é esse aqui que fala. Então, ele fala sobre as pessoas que estão presas dentro da caverna. E lá no dia da Arquitetas da Prosperidade, eu vou trazer isso para vocês bem desenhadinho, para que vocês entendam, e vai ser
mega top das galáxias, assim, ó, pra vocês entenderem. A pessoa que tá na superficialidade é uma pessoa zumbi. É uma pessoa que não olha pro mundo, é uma pessoa que não tem consciência de nada. Prito, já foi essa pessoa? Já. Com toda certeza eu já fui essa pessoa. Porém, eu sonhava. Eu tinha sonhos, né? De crescer, eu acreditava no meu crescimento. Então, eu tinha uma motivação. Tem pessoas que nem motivação tem. Tem pessoas que acreditam que a caverna, aquela caverna fechada, é o mundo delas e elas não saem dali, tá? Então, esse é o primeiro nível da nossa espiral aqui da prosperidade. O segundo nível, gente, segundo nível, deixa eu ver o que eu botei aqui na minha espiral aqui, é a conduta pessoal. Esse é o segundo nível. E o que significa a conduta pessoal? São os nossos relacionamentos. E o primeiro relacionamento é eu comigo mesma. Como você se olha, como você se relaciona. É possível você ter uma percepção de você mesma a partir do momento que você chega em casa, toma um banho, fica pelada ou pelado e vai pra frente do espelho, um espelho que você consiga se ver de cima a baixo. E aí você sente. O que você sente por você? Desprezo? Raiva? Você não gosta do que você vê? O que você sente por você? Gente, essa dinâmica que eu tô ensinando aqui pra vocês, ela é poderosíssima. Entra em casa um dia, não sei onde é que você tá, não precisa ser hoje, mas toma um banho, fica peladinho, sem nada, e vai pra frente do espelho e te olha. E apenas sinta, apenas sente como você se vê, como você se percebe. Você gosta do que você vê, você não gosta, você acha bonito, você tem raiva, você acredita que você não consegue melhorar o teu corpo. Como que você se sente? Esse é a conduta pessoal, é a primeira conduta pessoal. É o teu relacionamento, é o relacionamento que você tem com você. Então, se você tem um relacionamento que não é saudável com você, imagina com as pessoas que você tem próximo, com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, com as pessoas que você ama, seus pais, os seus funcionários, a sua equipe, seus clientes, enfim. Se você sente o que você sente com você, imagina com as outras pessoas. Então, esse segundo nível da nossa espiral da prosperidade é sobre uma conduta pessoal. Qual é a tua conduta pessoal? Como você se relaciona de forma intrapessoal e interpessoal? Intra é quando eu me relaciono dentro de mim, quando eu me amo, quando eu me aceito do jeito que eu sou. E inter é quando eu olho para as pessoas, né? Eu aceito elas do jeito que elas são. Não é tão fácil aceitar, né? Porque as pessoas são diferentes demais da gente. Cada pessoa pensa de uma forma. E até a gente poder entender que ela tá pensando ou sentindo aquilo e eu poder converter esse relacionamento, às vezes a gente já perdeu, já rompeu, já aconteceu um monte de coisa, não é verdade? Então, e dá, tá, gente? Eu trabalho ser humano aí não faz bastante tempo, eu trabalho com pessoas, eu desenvolvo, eu sou especialista em pessoas, então assim, dá pra resolver, dá pra olhar com amor do mesmo jeito, dá pra sentir as coisas diferentes, dá pra resgatar relacionamentos, tudo dá. Tudo dá. Então, a distância que você tem de você mesma é a distância que você tem do outro. É a distância que você coloca o outro na tua vida. Como é que você vai se relacionar? Um relacionamento legal, justo, saudável, onde vocês conversam, onde vocês se dão bem pra caramba, se você não faz isso com você mesmo. Se você não faz isso com você mesmo. Perceba? Então, a distância que você tem de você, ela é proporcional à distância que você tem do outro. Então, as pessoas desse segundo nível, dentro dessa espiral, elas, como é que eu vou falar aqui pra vocês? Elas têm um comportamento em hábitos, né? Então, assim, ó, elas têm ação, elas têm oportunidades ou elas têm problemas. Então, às vezes, elas têm uma mentalidade somente voltada para um lado e não para o outro, mas elas estão começando a se abrir para se relacionar. Esse segundo nível aqui, elas começam a entender que a gratidão pode estar dentro delas, que o perdão pode estar dentro delas. Elas começam a entender que talvez elas precisam se alimentar melhor, fazer um exercício, fazer uma leitura, buscar alguma coisa fora delas para que elas se preencham dentro. Então aqui é o segundo nível da nossa espiral da prosperidade. Tá vendo que é um processo? E eu vou falar de novo. 70 vezes 7, não é só os 7 que eu vou trazer aqui pra vocês, tá?
São 7, mas dentro de cada 7 tem 70 aí. Aí assim, ó, dentro de cada 7 tem 7, dentro de cada 7 tem mais 7, e assim vai, né? Adoro. Então essas pessoas, é como se elas estivessem dentro da caverna, mas elas estão acorrentadas dentro da caverna. Então, tem pessoas que estão dentro da caverna e sabem que estão lá dentro da caverna, são as pessoas da superficialidade. Tem pessoas que estão dentro da caverna e elas sabem, elas já têm consciência de que elas estão acorrentadas. Olha que loucura, gente. Então, aqui é o segundo nível. Olha só o terceiro nível. O terceiro nível, elas passam de nível do primeiro e do segundo e elas dão uma virada legal aí. E elas saem do apenas ter, de ter o que tem, de ter alguma coisa, e elas passam para o fazer, para uma segunda fase. Elas saem de uma vida mais prazerosa, de prazer, de desejo mesmo, e elas começam a ter uma vida mais engajada, de comprometimento. Então, o terceiro nível dentro da nossa espiral da prosperidade, ele é referente aos conhecimentos. Essas pessoas, elas começam a buscar conhecimento, elas começam a buscar se capacitar, a entender talentos dentro delas que podem estar fora e que talvez, se elas acessarem, dá um clique. Opa, isso aqui eu tenho dentro de mim, eu posso aflorar, eu posso potencializar, eu posso, além de tudo isso, fazer muito dinheiro. Ai, meu Deus, isso que eu tô no terceiro nível? São 7. Terceiro nível que pode te ajudar aí na tua espiral da prosperidade. Então, pessoas, são as habilidades, o direcionamento, o norte, o plano de ação dentro da vida, dentro da parte de negócios, de carreira, né? Então, esse terceiro nível aqui é muito legal. Então, a pessoa busca terapia, ela busca se conhecer, ela busca entender por que ela não sabe todas as respostas da vida dela, por que existem tantos porquês. Eu passei por isso, né? Então, eu tô bem ligada nisso. Então, assim, é muito legal porque ela começa a ter uma autoaceitação de quem ela é, ela começa a buscar uma certa coerência. O que é coerência, né? Quando você fala e faz a mesma coisa. Tem pessoas que falam, ensinam e não fazem a mesma coisa. Então, ela é incoerente, ela não tem coerência naquilo que ela tá falando. E quando as pessoas sentem, porque a gente sente quando a pessoa faz e quando ela fala, a gente sente, e isso é de forma inconsciente, o que acontece? Às vezes a gente se afasta e a gente nem sabe por que tá se afastando, né? Então, esse aqui é o terceiro nível. E essas pessoas do terceiro e do quarto nível, dentro da caverna de Platão lá, elas estão começando a se livrar da caverna. Elas entendem que elas estão dentro de uma caverna fechada, elas entendem que elas estão acorrentadas e que elas precisam se relacionar com as pessoas. E aqui, dentro do conhecimento, dentro do nível das capacidades delas, que elas podem extrair para ter mais resultados dentro da vida dela, ela começa a entender que ela pode se livrar da caverna. Em algum momento ela pode sair dali. E o quarto nível, galera, da espiral da nossa prosperidade é o nível de crenças e sonhos, crenças e valores, é tudo aquilo que você acredita, são teus sonhos, teus significados, tudo o que você tem, tudo que você faz, tudo que você observa, tudo aquilo que você vê tem um significado. Olha só o que vem na minha cabeça falando sobre isso, algoritmo. Os algoritmos aqui, ó, da internet, da tecnologia, eles te conhecem apenas por aquilo que você sempre vê. Então, olha só, existe um mundo tecnológico, E aí, você começa a buscar blusinha, roupa. Você começa a buscar calça jeans ali no Google. Ou você tá falando com alguém, teu celular tá aqui do lado, ele capta as informações do que você quer e ele te leva para um caminho para que você consuma aquilo. E isso aqui é a mesma coisa. Tudo aquilo que você tem crença, valores, teus sonhos, teus significados, é como se a gente se direcionasse para algo que a gente quer dentro daquilo que a gente tem dentro da gente. Olha que loucura. Então, esse quarto nível
Ele tá falando das tuas crenças que te limitam, teus medos, as tuas inseguranças, aquilo que você acredita que não vai dar certo. Mas ele também fala de forma diferente das crenças fortalecedoras, das crenças que você consegue, que você pode, que você sabe que você pode prosperar, que você sabe que você pode fazer muito mais dinheiro. Então aqui você começa a ter grandes viradas de chave, porque você já começou a trazer o conhecimento para dentro da tua vida. E o mais importante é o autoconhecimento e não somente o conhecimento, só a informação. É importante eu entender como eu funciono dentro de tudo, então é importante sentir. Então essas crenças, gente, é muito top, tá? Muito top mesmo. E os valores, né, eles são os nossos poderes de responsabilidade mesmo. Então, olha só, vou falar para trazer um note aqui para vocês sobre isso. Quando eu tive a minha primeira sociedade, que foi com uma amiga minha, que hoje não é mais amiga, porque a gente fez uma ruptura muito feia. Um dia eu conto pra vocês. Eu tenho aula sobre isso, né? Mas é dentro de mentoria. Então, o que aconteceu? Um dos meus valores que eu errei, porque eu deixei esse valor muito... como é que eu vou te dizer? Eu deixei ele muito no extenso, assim, muito alto, né? Dentro da sociedade, dentro do negócio. Nada é bom ser 880. A gente sempre tem que buscar o caminho do meio, pé no chão e sonhar. Isso é importante. Mas na época eu era imatura demais, né? Então eu peguei sociedade e tal. E aí tem um dos meus valores, gente, que é foda, que é a lealdade. Se eu te falar assim, ó, eu vou estar lá contigo assim, 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 pode ter certeza que eu vou estar lá contigo assim, assim, assim. Faça chuva, faça sol, não interessa. Então eu tenho uma lealdade com aquilo que eu falo, principalmente se eu te falar assim, ó, pode deixar que eu vou. Eu vou? Meu Deus do céu, eu vou mover céus e terras porque eu vou lá, porque eu falei pra ti que eu vou. Então eu tenho muito isso eu trouxe do meu pai. Meu pai é muito leal, assim, às pessoas, né? Mesmo que ele se ferre. E aí foi a mesma coisa que aconteceu comigo, né? Então eu trouxe ela pra ser a minha sócia, aconteceu inúmeras coisas durante um ano. E a minha lealdade, filha da mãe, que é um dos meus valores muito forte, eu, por ser tão leal, eu me ferrei durante um ano e pouco. Me ferrei, bonito. A culpa é dela? Não, a culpa é minha. A culpa não é dela, a culpa é minha. Total, culpa minha. Por quê? Porque esse é um dos meus valores que não era um dos valores dela. E eu queria que ela fosse igual eu. E ela não era igual eu, ela era totalmente diferente. Então a gente precisa entender também quais são os nossos valores. E não só os valores profissionais, mas os valores pessoais também, porque eles podem te fortalecer, mas eles também podem te ferrar. Então é importante a gente entender sempre o caminho do meio, principalmente dentro dos nossos valores. Tem valores que são inegociáveis, tem princípios que são inegociáveis. Só que a gente precisa de conhecimento para entender todo esse paranauê, tá? Então aqui eu já falei do primeiro nível, do segundo nível, do terceiro nível, do quarto nível. O primeiro nível é a superficialidade, o segundo nível é a conduta pessoal, o terceiro nível conhecimento, quarto nível crenças e sonhos. E agora, gente, eu tenho um quinto nível para você estar dentro da espiral da prosperidade, para você entender esse caminho. O quinto nível é o nível de identidade, clareza de papéis. Ai, meu Deus, como eu amo! Gente, eu fiz agora recentemente o desafio 30 dias identidade empreendedora. E ali foi trabalhado muito a identidade de cada uma daquelas mulheres que se inscreveram. 32 mulheres. Foram 30 dias trabalhando a identidade delas. Só que é um processo. Cada pessoa tem o seu próprio processo dentro da clareza de papéis. Então a gente trabalhou a mentalidade, o emocional, o espiritual e o físico dentro dessa identidade. E é importante a gente saber sobre hierarquia, sobre ordem, quem pertence, quem não pertence. É importante a gente entender sobre quem faz parte, quem não faz parte, por que eu estou fazendo, por que eu estou dentro desse grupo, por que eu não estou, aonde eu quero estar, eu sou filha de quem são os meus pais, a afiliação, né? A gente precisa saber. Outra coisa muito importante dentro da tua identidade, quando você tem uma identidade empreendedora, a gente vamos falar sobre isso. Quando a gente tem uma identidade empreendedora, a gente não se encaixa em serviço nenhum.
em CLT nenhum. Você sabia disso? Tá revelado aqui. Quando você tem uma identidade empreendedora, você não se encaixa em CLT nenhum. Você fica pulando de galho em galho e você não sabe nem por quê. Você trabalha 1 ano numa empresa, 2 anos na outra, 3 anos na outra, 5 anos na outra, mas fica pulando e você não sabe por quê. Mas é porque você tem uma identidade empreendedora dentro de você. O que você precisa fazer? Descer o nível um pouquinho lá para o 3º nível e buscar conhecimento para fortalecer a tua identidade empreendedora. E aí existem mentorias, consultorias, existem processos de coach, existem terapias e afins de cursos e um monte de coisa aí para você fortalecer a tua identidade empreendedora, para que você saia disso e crie uma vida abundante e próspera. Olha que maravilhoso, gente! Meu Deus! Então, nesse 5º nível, ó, 5º, 6º e o 7º nível, que eu vou falar para vocês o 6º e o 7º já, as pessoas, elas já estão fora da caverna. Elas já estão fora da caverna. Elas não estão mais dentro da caverna. A 3º e 4º nível, as pessoas estão livres, mas ainda estão dentro da caverna. E então elas começam a sair da caverna. A Renata, essa é a melhor. Ai, linda. Então, essas pessoas de 5º, 6º e 7º nível, elas saem da caverna, porque elas não estão mais fechadas dentro só do que tem dentro delas. Elas começam a expandir, e é essa expansão que eu quero falar pra você, que você prospera. Mas você só vai prosperar com autoconhecimento e conhecimento, informações, sabedoria. Não tem como ser diferente, gente, não tem como. A não ser que Deus mande um anjo, né, e fala assim, ó, agora passa tudo aqui pra ele. Não vai passar. Essa não é a ideia de Deus, não. Ele quer que você busque. Ai, adoro. Então, olha só. 5º nível é o nível de identidade. Cada pessoa tem a sua própria identidade. Mas você, além de ter a sua identidade fortalecida, você tem que ter ela fortalecida dentro de você, dentro de vários papéis que você exerce. Por exemplo, a Pri, ó, um dos meus papéis é ser filha. Eu sou filha do meu pai e da minha mãe. Como é que eu trato eles? Como é que é a minha identidade relacionada a esse movimento do meu pai e da minha mãe? E aqui tem muito a ver com constelação familiar, né? Bert Hellinger aí na cabeça. Então, olha só. Como que é esse meu papel diante dos meus pais? É forte? É fraco? Porque se for fraco, ele vai impactar lá na frente. Então, eu tenho um papel de ser filha aqui. Aí eu tenho minhas irmãs. Eu sou a mais velha e tenho mais 4 irmãs. Eu tenho o papel de ser a irmã mais velha. Olha que legal. Eu sou a irmã mais velha. E elas me respeitam aqui, né? Nessa questão, sempre me respeitaram. Então, eu sou a irmã mais velha. Muitas vezes eu quis ser mãe delas, né? Pri sendo Pri. Mas agora não mais. Já larguei esse movimento porque eu sei que não faz jus à minha prosperidade, né, gente? Então, a gente resolve isso. Beleza. Aí, agora tem uma Pri que é esposa. A Pri esposa é um outro papel, uma outra identidade. Essa Pri esposa é a mesma Pri filha? Claro que não. Aí as pessoas acham que é assim, ó. Tá, eu vou acessar a minha identidade, eu tenho que ser uma só. Não, você tem papéis. Em cada papel você vai exercer uma função. Ai, meu Deus, é bem assim mesmo. Não tem como você ser esposa, a mesma identidade de esposa, sendo filha. E muito menos sendo mãe. Não dá, não pode. Entendeu? É top, né, gente? Fala sério, né? Então, a gente precisa entender qual é a nossa identidade dentro dos papéis que a gente exerce. Quando a gente tem clareza dos papéis que a gente exerce, a gente se posiciona conforme o papel que a gente está liderando naquele momento. Por exemplo, aqui agora é a Pri professora / mestre, porque eu não me considero só professora. Tem diferença entre um professor e um mestre. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, aqui eu tenho um papel, um posicionamento, uma identidade. É a mesma identidade que eu tenho quando eu estou liderando os meus funcionários? Claro que não. Não é. Quando eu estou dando treinamento para eles, daí sim eu trago o papel de professora / mestre. Mas, quando eu estou lá
falando como que vai funcionar as coisas, se eu tô liderando, tô mostrando projetos, é a Pri líder. É a Pri autoridade dentro do negócio dela. E aí ela vai trazer, sim, a sombra, a luz, ela vai trazer as vulnerabilidades, ela vai trazer tudo. E ela quer que seja do jeito dela. Tem e precisa ser desse jeito. É a tua identidade, é a tua essência dentro de cada papel. Ó, gente, assim, ó, eu amo falar sobre isso, tá? Eu amo falar sobre tudo isso aqui. Então, às vezes eu me empolgo, né? Me empolgo pra caramba. Alan, meu maravilhoso, meu Deus, quanto tempo a gente não se vê. Seja bem-vindo. Então, olha só. O 6º nível da espiral da prosperidade, gente, é o posicionamento dentro dos sistemas. Como você se posiciona dos grupos, né? Então, assim, ó, quando você tá trabalhando, quando você é CLT, existe uma hierarquia dentro daquele sistema, dentro daquele posicionamento de sistema. Você é uma contratada. Acima de você, tem pessoas que mandam em você, não é assim? Eu tinha muito problema de CLT, quando eu era CLT, porque eu não queria que ninguém mandasse em mim. Ninguém manda em mim. Eu era revoltada, mas por quê? Porque minha identidade é de empreendedora. Não tinha como. Além disso, trazendo para um outro lado, eu tinha muito problema com meu pai, porque eu não queria que ele mandasse em mim, só que ele é meu pai. Ai, meu Deus, tem que aceitar, não tem como. Ele é meu pai, ele é maior que eu. Eu queria ser maior do que o meu próprio pai. Eu queria ser maior do que aquele que me fez. Gente, isso é muito sério, porque quando eu tô falando aqui, eu tô vendo Deus olhando pra mim e dizer assim, ó. Ai, é uma formiga querendo ser maior que eu, né? É assim que eu vejo. E eu me acho ridícula quando eu vejo isso. Mas essa era a Pri. Hoje eu tenho entendimento e hoje eu baixo a minha bolinha dentro do sistema. Por exemplo, deixa eu trazer um exemplo aqui que não vai machucar ninguém, né? Tem muita gente que me assiste aqui e que faz parte da minha rede. Então eu quero trazer um exemplo assim, ó. Por exemplo, assim, ó. Você é coach. Vamos pegar esse aqui que eu acho que é melhor. Você é coach, você é master coach, você estudou, você sabe o mesmo que eu, mas você não faz o mesmo que eu, porque a gente é diferente, correto? Temos a mesma linha de raciocínio, a gente sabe as ferramentas, mas cada pessoa ela é única. Tanto é que se tem eu e uma outra pessoa que é coach, a pessoa que vai contratar, ela vai sentir a pessoa. Ah, eu prefiro a Pri. Ah, eu prefiro a tal pessoa. Ah, não, eu prefiro a Pri, eu prefiro a tal pessoa. Por quê? Porque cada pessoa ela é única, ela tem o seu jeito de falar, ela tem um jeito de aplicar, ela tem um jeito de trazer. Cada pessoa é única. Então, assim, você pode fazer o mesmo curso, mas cada pessoa tem o seu jeitinho, cada pessoa tem o seu jeito de manusear aquilo que sabe, o conhecimento. Então, quando você chega, por exemplo, assim, aí eu sou coach, né? E você vem fazer um curso comigo, dentro da minha empresa. Quando você entra ali, você percebe que a Pri tem uma egrégora. O que é uma egrégora? São várias pessoas, né, que estão construídas dentro de uma comunidade, vamos dizer assim. Então, eu tenho um grupo, eu tenho lá 200 pessoas dentro desse grupo. Aí, essa pessoa entra, né, para fazer parte desse grupo. Só que essa pessoa tem uma intenção de vender ali dentro. O que essa pessoa faz? Ela começa a ligar para cada pessoa do meu grupo, trazendo essa pessoa para ela. O que é isso? Invasão de sistema. É prosperidade? Não é. Você precisa sentir qual é o movimento que você pode gerar. Você pode entrar dentro do meu sistema, você pode se conectar, se relacionar, trazer o conhecimento, você começa a trazer a tua identidade de quem você é, as pessoas começam a entender, começam a fazer amizade, e aí você pode sim começar a conversar com elas, a tomar um café, a gerar uma conexão, e aí se rolar uma venda, não tem problema nenhum. Agora, quando você entra para pegar daquele sistema uma comunidade, uma egrégora já formada, meu amor, vou te falar. A própria espiritualidade, ó, te dá uma surra. Eu já fiz isso. Não é legal fazer isso. Não é bom. Não gera conexão, você perde pessoas, pessoas têm ranço de ti, energia de afastamento, não é de aproximação. Então a gente precisa sim não pegar atalhos. Isso é um atalho. Isso é um atalho da tua construção.
Você não precisa pegar atalho. Quando você é o que você é, você é. Você não precisa ficar reforçando. Eu sou tal pessoa. Não precisa. As pessoas vão sentir quando você tem autoridade, quando você sabe do assunto, quando você é expert. As pessoas sentem, elas sabem. Você não precisa ficar ali, eu sou isso, eu sou aquilo. E, sabe? Eu vou até parar de falar isso porque tem coisas que não faz sentido. Nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Porque eu já vivenciei muito, né? Eu já fiz parte de grupos em que a pessoa também fazia o mesmo que eu, que não é o mesmo, porque cada pessoa tem o seu jeitinho, tem a sua forma de lidar, tem a sua forma de pensar, a sua vivência, tem a sua história, né? Então não é a mesma coisa, por isso que pra mim não existe concorrência, né? Eu já entrei dentro do grupo e eu já fui muito massacrada porque eu tava dentro do grupo. Então que não vendesse pra mim, né? Então faz favor, então diz assim, desculpa, mas eu não vendo pra ti porque tu faz o mesmo que eu. Então não vende, né, galera? Daí usa uma congruência, né? Fala que tu não vende, que tu não faz aquilo, né, cara? A moça do drink, a Jane, faz muito sentido. Mas na verdade, então não aceita. Pra não maltratar, não precisa. Não precisa, gente. Sério, não precisa mesmo. Mas é só pra vocês entenderem mesmo. E o último, o 7º nível. Gente, o 7º nível da espiral da prosperidade é algo surreal. É quando você entende que algo maior existe. A Jane botou, exatamente por isso eu falo nas constelações que eu sou a Jane e vim pro culto. Ai, eu acho tão engraçado, maravilhosa. É isso mesmo. Então, olha só. O 7º nível é quando a gente sabe que existe algo maior do que a gente. Muito maior. Por que a gente sabe que existe algo muito maior do que a gente? Porque daí a gente começa a entender que existe um propósito. Que existe um propósito muito maior do que eu. Sabe como é que a gente sabe? Como é que a gente se conecta a isso? Quando você vai gravar um vídeo, tá? Uns stories aqui, você vai falar sobre a transformação, sobre o propósito daquilo que você faz. Você vê aquilo muito maior do que a tua aparência, do que como você está. Você vê aquilo muito maior em transformação do que como você tá naquele momento. Então você foca na entrega e não foca em você. Muitas pessoas não falam sobre isso. As pessoas que ajudam outras a fazer vídeo, que ajudam as outras a aparecer, muita gente tem dificuldade, né? Só que quando você realmente está dentro de um propósito, você esquece de você e você apenas entrega. Entrega o que vier, o download que baixar. Poxa, baixou aqui o download e eu preciso falar sobre isso. Fala, veio aqui pra mim falar da minha sócia, eu falei, não tem problema nenhum, fala. Isso é tua essência, faz parte da tua história, faz parte de quem você é. Isso é pra gerar conexão, isso é pra gerar transformação, isso é pra gerar cura. Então todas essas aulas, gente, que eu tô dando aqui pra vocês, realmente é pra gerar transformação e cura na vida de vocês. E eu tenho recebido feedback sobre isso. E é sobre isso, é sobre propósito. Lógico, eu tenho o Arquitetas da Prosperidade que vai começar ali, vai ser no dia 18, o dia inteiro, mas eu não tô focando em você comprar isso, vai vir quem tiver que vir, vai comprar quem tiver que comprar e vai vir para transformar ainda mais o que tiver que transformar, mas isso aqui é uma preparação para quem já tá dentro também. Então é para transformar. A entrega ela é verdadeira, ela é genuína. Por quê? Porque existe algo muito maior do que eu. Então eu tô aqui no 7º nível. É o nível da espiritualidade, do futuro, da prosperidade. É um nível que vai te lembrar o porquê você tá aqui. O que você tá fazendo aqui. Entende? Em qual nível você tá aqui? Em qual nível você quer chegar na tua vida? Para que você colha. O que você vai colher? Aqui tem uma espiral, gente. Uma espiral da prosperidade. Isso aqui é espiral. E assim, é 70 vezes 7. Então, às vezes, eu tô lá na superficialidade em algum momento. Em alguma coisa que eu não tenho acesso. Por exemplo, deixa eu ver. Eu não tenho acesso, eu não sei como é que funciona direito. Já sei. Algo bem pontual. A jardinagem. Tô olhando aqui os coqueiros aqui do prédio vizinho. Eu não sei nada, então eu tô na superficialidade. Eu não conheço, eu não sei como é que faz, eu não sei como é que planta, eu não sei como é que cuida. Mas tem gente que dentro dessa parte da jardinagem, a gente tá lá no 7º nível.
Entende como é que é? E aí, se eu quiser desenvolver essa área, eu preciso passar por todos os níveis numa espiral. E aí, talvez, um dia eu consiga prosperar relacionado àquela área. Conseguiu entender como é que funciona o todo? Olha só que maravilhoso, né? Então, nesses 3 últimos, que é o quinto, o sexto e o sétimo, o quinto fala sobre identidade, o sexto fala sobre posicionamento dentro dos sistemas, afiliação. Deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui. O sexto eu botei pertencimento, pode ser. E o sétimo nível é o sétimo do chamado, da luz, né? Esses 3 últimos níveis, eles estão no ser. E eu vou falar uma coisa pra vocês, isso é vida com significado. Isso é um estilo de vida. Quando eu me autoconheci, que faz 5 anos atrás, eu escolhi fazer diferente todos os dias da minha vida, tendo significado de vida. No primeiro dia que eu me acessei, eu fiz uma escolha importantérrima dentro da minha vida. Eu apenas quero ser. É claro que não é assim, né? Eu tenho, faço e sou. Eu sou, faço e tenho. É o tempo inteiro isso. É uma espiral. Ela sobe e ela desce. Ela sobe e ela desce. Gente, mapa mental já tá aqui preparadinho pra vocês. Vou até mostrar aqui pra vocês, olha só. E eu até botei uma figura aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo virar. Olha só. Olha só, eu coloquei aqui pra vocês, ó. Aqui é o mapa mental todo, a espiral da prosperidade, tudo que eu falei, ó, tá vendo? Que legal. Então, esse aqui tudo vocês vão ter acesso. E aqui eu trago os 7 níveis, olha só. Todos aqui, ó. E aqui, ó, tem até uma figura para vocês terem acesso também de como funciona. Olha só esse aqui. Esse aqui, ó, é a Eva. Tá vendo esse aqui? Esse aqui não para, ó. Tá vendo? É um ciclo. Nossa vida é cíclica. Então, aqui na espiral da prosperidade, além desses 7 níveis aqui, a gente tem as vidas, né, que eu falei aqui pra vocês. Então, a gente tem aqui outras realidades aqui também, ó, a árvore da vida, né, a árvore da vida aqui, a árvore do conhecimento. Tem a metáfora da metáfora de Adão e Eva. Mas isso aqui é assunto para uma outra aula. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Arquitetas da Prosperidade, temos aí no dia 18, o dia inteiro, uma imersão aí para você poder entender como é que funciona a prosperidade, as travas dela, mas também para você acessar a linha do dinheiro, aonde você tem aí 3 entradas, 6 saídas, e a gente vai fazer movimentos de expansão de consciência para que você consiga ajustar e sair dali com resultados reais. Vai ser muito top das galáxias, eu tenho certeza. Gente, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Essa aula vai ficar salva aqui 1 hora. Depois daqui a pouquinho ela já vai lá pro grupo, né? Se você não faz parte, pede aqui o link. E é isso, tá bom? Um grande beijo e amanhã a nossa última aula ao meio-dia, hein?